Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um react aqui no canal. E antes de mais nada, rapaziada, vai deixando o like, se inscreva que é muito importante seu like, sua inscrição. E rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje, essa semana, eu tô muito mal, tô muito gripado, rapaziada. Mas tamo aí, né? Vamos meter marcha, mas cara, eu tô com muita dor na garganta, mano, você tá doido. Rapaziada, hoje, né, só passando aí, ó, mostrar aqui o nosso canal, né, se você quiser acompanhar mais sobre nossos vídeos aqui de React, ó. Tem uma série aqui, ó, de React. Tem um vídeo também de exploração aqui no canal, né? É até esse vídeo aqui, ó, que a gente foi na escola abandonada, né? A gente foi para a parte da noite. Então se você quiser acompanhar, meus parceiros, segue aqui, ó, o último vídeo aí que vai estar no nosso canal de exploração. E também, né, temos aqui vídeos também de React, tá? Então hoje, rapaziada, a gente vai reagir, né, o vídeo, né, do documentários, né, do Rui. Os megaprojetos de 12 mil anos que não deveriam existir. Tudo está conectado. Então, rapaziada, vamos pro vídeo. Deixa o like, se inscreva e bora pro vídeo. Göbekli Tepe, a estrutura mais antiga do mundo. Bora que bora, Ela rapaziada. tem cerca de 12 mil anos de idade. Ela possui recintos circulares, enormes megálitos de pedra e mais de 200 pilares. Ô, caramba, me molhei todo aqui, velho. Ô, velho. A mulher vai brigar comigo. Em forma de T. É cerca de 7 mil anos mais antiga que as pirâmides do Egito. Você tá e 6 doido, mil meus anos mais parceiros? antiga que Stonehenge, na Inglaterra. É tão antiga e monumental que, segundo os cientistas, um lugar como esse não deveria sequer ter existido. Há aproximadamente 12 mil anos, a humanidade ainda não havia desenvolvido a escrita, trabalhando com metais ou inventando a roda. E ainda assim, ali, pessoas, frequentemente descritas como homens das cavernas primitivos, ergueram pedras de várias toneladas e gravaram nelas símbolos enigmáticos que permanecem um mistério até hoje. Os visitantes só podem ver Göbekli Tepe na Turquia a partir da plataforma elevada de observação. O acesso ao interior do sítio arqueológico nunca é autorizado. Ah, tá, entendi. Aqui então, aqui, ó. A galera vai poder andar só por aqui, ó. E aqui onde ele tá, só quem tiver permissão, né? Ou, né, a melhor sequência, né? O faz-me rir, né? Daquele jeito, né, meu parceiro? No entanto, recebemos uma permissão especial para entrar. Agora, estamos nos aproximando da estrutura mais antiga já descoberta aqui. Meu Deus! À medida que eu desço, esses pilares começam a aparecer cada vez mais. Caraca, eles botaram uns projetor de luz aqui para nem molhar, velho. Tipo, pra durar mais, tá ligado? Maiores. São as maiores e mais antigas estruturas já construídas pela humanidade. Sinto como se tivesse viajado no tempo. Esses dois pilares enormes têm 6 metros de altura e pesam 15 toneladas. Eles não tinham rodas, não tinham animais domesticados. Então, como trouxeram esses pilares até aqui sem quebrá-los? E como os ergueram e os posicionaram desta forma? Pedras calcárias, carbonato de cálcio. Algumas foram transportadas por 500 metros. Caraca, 500 metros, velho. Tinha que ter uma tropa de gente, né? Davam a pedra seguindo as fissuras naturais da rocha matriz e extraímos blocos. Podem ter usado cordas para arrastar as pedras sobre troncos. Ou talvez as tenham girado pelo solo passo a passo. Com gente suficiente, essas pedras poderiam ser movidas. Veja os braços dobrados nos cotovelos, os dedos voltados para frente. É um cinto em volta. Na parte frontal do cinto, algo que parece ser uma pele de raposa cai sobre o corpo. Não. Ah, mano, tá complicado, velho. Aí fica complicado, meus parceiros. Vou ter que comprar um YouTube Premium. Ah, mano, vou te falar, tá, as coisas não tão fáceis, meus parceiros. São, na verdade, representações abstratas do corpo humano. A parte horizontal no topo representa a cabeça, enquanto a parte vertical representa o corpo. Ao longo da parede ao redor, estudei pra isso. Estão voltados diretamente para eles. Esse espaço parece ter sido feito para reunir pessoas ao redor desses pilares. Imaginem as pessoas sentadas aqui há cerca de 12 mil anos. Talvez estivessem planejando suas caçadas, talvez estivessem lamentando as pessoas que perderam, ou talvez estivessem realizando o primeiro ritual da história da humanidade. No topo, vigas de madeira se estendiam para fora a partir dos 2 pilares centrais em direção às pedras menores. Era uma casa? Embutidas na parede. A estrutura então era coberta com materiais orgânicos, formando um telhado cônico. As laterais da
Uma casa? Estrutura eram fechadas, o que significa que as pessoas provavelmente entravam nesses espaços misteriosos por cima, descendo por uma abertura no teto. Cada pedra aqui está coberta por representações de animais. Isso é um caranguejo? Ah, então os caras fizeram a entrada por cima, porque se fizesse a entrada pelas laterais poderia entrar os bichos, então. Eu acho que é isso. Sim, E essas curvas são cobras. aqui pode ver os corpos das cobras voltados para baixo. Os animais mais comuns aqui são raposas, javalis, grous, leopardos, abutres e jumentos selvagens. Essa diversidade reflete os animais que viviam nessa região. Como pode ver aqui, há um abutre segurando um objeto semelhante a uma esfera em sua garra. E aqui é uma figura humana sem cabeça, representada com uma ereção. Dizem que a esfera aqui é a cabeça desaparecida da figura humana ali. Isso é verdade? Durante esse período, quando as pessoas morriam, seus crânios e ossos frequentemente eram removidos e colocados em locais especiais, sejam em fósseis sob as casas ou dentro de determinados cômodos. Aqui no piso, você pode ver áreas que foram escavadas na rocha matriz, abertas e posteriormente seladas. As fossas seladas aqui eram usadas como túmulos. Esses povos pré-históricos mantinham os restos mortais de seus mortos muito próximos dos lugares onde viviam e, às vezes, os crânios eram até separados do corpo e exibidos nas paredes. Para eles, esses restos mortais podem ter sido vistos como ligações físicas com seus entes queridos falecidos. Ao preservar os ossos, talvez acreditassem que estavam mantendo os mortos presentes no mundo dos vivos. Agora estamos nos dirigindo ao recinto C. Veremos de perto uma das esculturas mais antigas do mundo. Veja esse leopardo, seus dentes são enormes. Se você observar desse ângulo, parece que ele está prestes a atacar. Veja suas garras e como ele é musculoso. E há um javali selvagem abaixo dele. Talvez o javali esteja deitado e o leopardo esteja sobre sua presa. Talvez, Caramba. naquela época, os leopardos caçassem muitos seres humanos. Tinha um senso de perspectiva muito avançado. A maioria desses animais está representada em posição ereta e de ataque, como se estivessem alertando qualquer pessoa que se aproximasse desses pilares. A verdade não era uma simples comunidade de caçadores-coletores, mas uma sociedade complexa composta por diferentes grupos e funções. Havia contadores de histórias e havia escultores que transformavam essas histórias em entalhes nas pedras erguidas. Por 1500 anos eles estiveram aqui. Então, um dia, enterraram deliberadamente Göbekli Tepe e o abandonaram sem deixar uma única explicação. Mas por quê? Podemos pensar que essas estruturas receberam uma identidade própria. A construção de um edifício pode ser vista como seu nascimento, a renovação de suas paredes ao longo do tempo como seu ciclo de vida, e seu enterro e abandono final como sua morte. Se não tivesse sido enterrado, teria desmoronado com o passar do tempo. Talvez o propósito de enterrá-los fosse protegê-los, quase como uma cápsula do tempo. Concordo. É muito provável que o que eles estavam preservando não fosse o edifício em si, mas as memórias criadas dentro dele. Caramba, meu. Os caras são os gênios, cara. Pra época. Nos últimos 30 anos, apenas cerca de 10%. Olha o tamanho disso, cara. Caramba, meu. Olha o tamanho disso, cara. Os caras tamparam tudo isso. De Göbekli Tepe foi escavado. A escavação do restante pode levar séculos, pois cada camada exige extrema precisão. Mas esse mundo antigo pode ainda revelar seus segredos, porque há apenas 35 quilômetros dali, em outro sítio neolítico chamado Karahan Tepe, estruturas semelhantes. Caralho, olha o tamanho disso. O que é isso aqui? Será que eles vão tampar também? Pra não pegar chuva? Já foram descobertas. Göbekli Tepe fica naquela direção onde estão aquelas árvores espalhadas. Desse topo de colina é possível ver Göbekli Tepe em um dia claro, e naturalmente eles também podiam ver esse lugar. Então essas comunidades existiram simultaneamente. Sim, estamos falando de uma população muito grande e densa. Hoje, 2 milhões de quilômetros quadrados de terra são usados para cultivar grãos. Foi aqui que tudo começou. Existem 1,5 bilhão de cabeças de gado na Terra. Elas foram domesticadas pela primeira vez nessa região. Essa terra mudou o curso da história humana. Essa estrutura oval foi esculpida diretamente na rocha matriz e possui 11 figuras de pedra simbolizando a fertilidade masculina. Enquanto escavavam um fosso, deixaram essas formas de pé. Então isso foi planejado antecipadamente. Entravam nessa estrutura por ali. Depois de apenas 2 passos para dentro, ficavam frente a frente com essa figura humana.
possui traços faciais marcantes, lábios proeminentes, um pescoço cilíndrico e uma forma triangular. Um rosto aqui, ó. Os olhos, nariz e a boca. Abaixo do queixo, quase como uma barba. Uma faixa está esculpida na testa. Isso deve ter representado alguém importante. Desse lado, também há degraus na extremidade. Acreditamos que essa pode ter sido uma saída. A ideia é que, se alguém entrava por um lado e saía por outro, talvez passasse por algum tipo de transformação simbólica. Qualquer que fosse a função desse lugar, parece ter sido um espaço onde ocorria um processo ritualístico. Assim, os símbolos de fertilidade masculina. Ou fuga, né? Se tinha uma entrada de acesso aqui e o acesso atrás, poderia ser uma fuga também, né? Pode ou não? Tô viajando, então. Acho que sim, cara. Juntamente com o ritual realizado sob a supervisão de alguém, podem ter ligações com rituais de iniciação. Estamos prestes a descobrir as origens de uma das maiores descobertas da humanidade. À medida que avançamos, as salas redondas tornam-se ovais. A partir daqui, vemos essas estruturas ovais interligadas. O que nos permite identificá-las como moradias são os artefatos encontrados dentro delas. Vamos nos aproximar um pouco mais. Mas, em vez de... Mais o que, meus parceiros? Mais o que? Mano, que bagulho mais louco, mano. Os caras na época... 12 mil anos atrás, o cara era muito inteligente, meus parceiros. Muito inteligente, meus parceiros. Você tá doido. Ao chegarmos a essa encosta, as plantas das estruturas mudam. A cada passo, recuamos certo. Meu, não tenho YouTube Premium, tá? Então, pai tá meio complicado agora, tá? Se Deus quiser, a gente vai ter o YouTube Premium e não vai ter mais esses anúncios aí. Séculos na linha do tempo. Essa é a parte mais antiga conhecida de Karahan Tepe. Neste ponto, começamos a ver os cômodos com cantos. Foi aqui que os seres humanos inventaram o canto arquitetônico, aproximadamente há 11 mil anos. Olhe atentamente, são cantos bem definidos. Uma planta retangular foi criada aqui. Os edifícios modernos são retangulares. As formas arquitetônicas que ainda usamos hoje surgiram primeiro aqui? Esta é uma das descobertas mais importantes da história da arquitetura. É muito mais fácil dividir. Ó, os caras fizeram um cercado aqui, ó. Bem provável que eles vão cobrir isso aqui, ó. Estruturas retangulares em espaços funcionais do que estruturas circulares. Além disso, se os cantos forem resistentes a... Caraca, meu, olha isso, cara. Tanto buraco, velho. Parecia uma zona de guerra, velho. As construções retangulares podem ser ampliadas para Caramba! praticamente qualquer tamanho e suportar telhados muito mais pesados. Olha tudo isso aqui. Sequência de pedra aqui, cara. Caramba, velho. Já numa estrutura circular, sem suporte central, o telhado tem maior probabilidade de desabar. Portanto, esse método resolveu vários desafios ao mesmo tempo. Dividir o espaço, expandir a estrutura e cobrir áreas maiores. Construíram algumas dessas estruturas sobre plataformas elevadas para proteger os edifícios das enchentes e da lama. Soluções arquitetônicas como janelas e escadas também podem ter algumas de suas origens mais antigas nessa região. Agora entramos na área pública mais recentemente descoberta. Estou no centro do local de reunião deles e me impressiona o tamanho desse espaço. Parece uma cena de um passado distante. Essa figura de 2,5 metros é considerada a mais antiga estátua humana em tamanho real já descoberta. Suas mãos estão em ambos os lados, segurando seu falo. E ele está sentado desse lado, talvez observando algum evento. Que isso aqui, cara? O que é seu falo? Segurando o seu falo? É seu falo que ele falou, né? Que é isso, velho? Que acontecia no centro. Imagine que tipo de acontecimentos poderiam ter ocorrido aqui. Talvez fizessem celebrações ou reuniões muito importantes. Talvez enfrentassem uma crise e se reunissem aqui para resolvê-la. Todas essas pedras foram enterradas intencionalmente e deixadas para trás pelas pessoas que um dia utilizaram esse lugar. Antes das escavações, toda essa área não parecia diferente do terreno intocado ao lado. Veja esse enorme pilar. Ele ainda está enterrado. Essa parte curva mostra que se trata de um pilar em forma de T. Enquanto procuramos mais desses monumentos gigantescos, também encontramos as ferramentas que tornaram sua construção possível. Há muitas pedras de sílex aqui. Veja como são afiadas. Podem tê-las usado para cortar coisas, quem sabe carne. Também podem ter sido presas às pontas de suas lanças. Estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Imagine o quão vasta esta área realmente é.
Podem existir centenas dessas estruturas enterradas. Então, o que tornou este lugar importante o suficiente? Olha a estrutura que os caras meteram, velho. Caraca. Para mudar tudo o que pensávamos saber sobre a história humana. O que foi descoberto neste local que obrigou os livros de história a serem reescritos. Mas antes, preciso voltar 5 anos no tempo. Eu estive aqui em 2021 e tentei entrar em Göbekli Tepe. Porém, naquela época, não consegui obter autorização para acessar o local. Dessa vez, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia, realizei um sonho antigo. Entrar nesses sítios arqueológicos e compartilhar seus segredos com o mundo. Mas essa jornada não me levou apenas 12 mil anos ao passado. Para compreender verdadeiramente Vou fingir que eu acredito. essa terra, milhares de anos não são suficientes. Estas terras guardam os segredos mais antigos da humanidade e testemunharam uma das maiores mobilizações que este país já viu. Uma mobilização tão intensa que, após uma tragédia que afetou 14 milhões de pessoas, continuou dia e noite. Em 6 de fevereiro de 2023, um dos maiores desastres da história moderna da Turquia atingiu essa região. Achei que aquele seria o fim para todos nós. No mesmo dia, 2 terremotos devastadores de magnitude 7,7 e 7,6 atingiram o sudeste da Turquia, transformando cidades em ruínas. O que você sentiu quando viu sua cidade pela primeira vez após o desastre? Bem, tudo se foi. Nossas memórias, nossa infância, planos que fizemos para o dia seguinte, tudo isso foi destruído. Você pode descrever o terremoto? O que aconteceu? Foi ficando cada vez mais forte. Minha esposa disse, Hassan, isso não vai parar. Após isso, começou um enorme processo de reconstrução. Para ver o que mudou desde Caramba! então, estamos agora em Kahramanmaraş, uma das cidades mais atingidas pelo desastre. Esse é o Complexo Ebrar, um dos locais onde mais pessoas perderam a vida durante o terremoto. Quando o tremor aconteceu, 18 dos 22 blocos desabaram e mais de 1.400 pessoas morreram aqui. Mas hoje o mesmo lugar parece muito diferente. Após a destruição, novas moradias resistentes a terremotos foram construídas e os apartamentos foram entregues aos seus legítimos proprietários. Os esforços de reconstrução não se limitaram aos bairros danificados. Em alguns lugares, áreas residenciais inteiramente novas foram construídas do zero. Estamos no Vale de Indé, em Adima. Antes não havia nada aqui. Mas hoje, após um impressionante trabalho concluído em pouco tempo, esse local foi transformado numa grande área residencial com 16 mil novas unidades habitacionais. Agora, vou tentar... Os caras reconstruíram a cidade toda, velho. Do zero. E melhoraram a estrutura dos prédios. Isso aí, mano. Atravessar toda a cidade a pé para ver quanto tempo isso leva. Vamos lá. Vamos ver, já é possível ver muitos edifícios e as pessoas começaram a reconstruir suas vidas aqui. Construídas sobre terreno rochoso sólido, essas estruturas foram projetadas para serem resistentes e seguras contra terremotos. Com uma área de 5 milhões de metros quadrados, o projeto não lembra um bairro, mas uma cidade inteira nova. Já se passaram 2 minutos. Não sei por quanto tempo ainda vamos caminhar. Imagine o que, meu parceiro? Imagine o que? Cara, os caras construíram uma cidade do zero, meus parceiros. Do zero. Uma escola recém-construída está se preparando para receber seus primeiros alunos. A área também inclui unidades de saúde, espaços comerciais e áreas de convivência. Tentar uma cidade, meu. Toda a área é impossível. Já se passaram 48 minutos. Eu vou parar por aqui. O desastre do século causou destruição generalizada. Vai ter umas 2 horas para atravessar a cidade. Mais de 55 mil umas duas horas para atravessar a cidade. 1h30, 2 horas. Imóveis. A destruição mais severa ocorreu em Antáquia. Durante séculos, essa cidade foi um centro multicultural, onde as vozes das mesquitas, os sinos das igrejas e as orações judaicas ecoavam lado a lado. Seu patrimônio histórico foi gravemente danificado pelo terremoto. Aqui está a mesquita mais antiga conhecida da Anatólia. Sua cúpula de 1.400 anos desabou durante o terremoto, mas foi cuidadosamente restaurada e reaberta aos visitantes 3 anos depois. A mesma transformação pode ser vista no centro da cidade, onde as ruínas gradualmente deram lugar a uma nova paisagem urbana. Estamos na Avenida Atatürk. Após o terremoto de 6 de fevereiro, toda essa área foi devastada. Dá pra dizer... Caramba, meu. Caramba, os caras reconstruíram a cidade toda, velho.
Dizer que ela renasceu das cinzas. Temos quase 1000 apartamentos aqui. Todos os prédios que você vê foram construídos do zero. Agora estamos visitando a nova casa de uma família que sobreviveu ao terremoto e sofreu grandes perdas. Como vocês se sentiram ao abrir a porta da nova casa? Nós éramos incrivelmente felizes. Eu e minha esposa choramos. A casa é linda. Somos verdadeiramente gratos a todos que ajudaram a construí-la. Em toda a zona afetada pelo terremoto, 455 mil imóveis foram reconstruídos. Essa mobilização, iniciada após a destruição, trouxe vida de volta às cidades e ofereceu a milhões de pessoas um novo começo, seguro e cheio de esperança. Agora, voltando à pergunta que fiz antes. O que foi descoberto em Göbekli Tepe que nos obrigou a reescrever os livros de história? Por muito tempo, os livros de história ensinaram que os seres humanos só se estabeleceram após a descoberta da agricultura. Diziam que as pessoas deixaram de vagar em busca de alimento depois que aprenderam a cultivar a terra, e só então construíram os primeiros assentamentos. Porém, a descoberta de Göbekli Tepe mostrou que, antes da agricultura, as pessoas já se reuniam por um propósito comum, erguiam grandes estruturas e se estabeleciam. Mas Göbekli Tepe mudou essa velha ideia, pois aqui revelou-se que os humanos podiam se reunir e permanecer na mesma área por longos períodos, mesmo antes de descobrirem a agricultura. Essa descoberta mostrou que a humanidade pode ter feito a transição para a vida sedentária, não para cultivar, mas talvez para realizar rituais. Salas grandes o suficiente para acomodar dezenas de pessoas, enormes pilares de pedra erguidos em seus centros e símbolos esculpidos nessas pedras. Tudo isso pode ser a evidência mais antiga da transição da humanidade para a vida sedentária. Fui um dos poucos documentaristas autorizados a entrar nas áreas de escavação de Göbekli Tepe e para, meu Tepe. parceiro. Esse foi um sonho meu por muito tempo. Em um próximo documentário, vamos elevar o nível ainda mais. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Bom, rapaziada, então o vídeo é isso. Eu esperava um pouco mais do vídeo. Eu acho que não precisava só ter aquela parte ali do terremoto, mas, cara, tirando isso, o vídeo perfeito. Bastante detalhes aí, até bom, né? Pra conhecer como é que foi, né? Antigamente aí, como é que era, né? Os caras fizeram um refúgio aí pra se esconder dos animais. Muito bom, muito bom. Então até o próximo vídeo, rapaziada. Até o próximo react. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, que é muito importante seu like. E vamos até o próximo vídeo, meus parceiros. Até o próximo vídeo. Então, tamo junto, é nóis. E fui!